É, essa é uma preocupação enorme que eu tenho, né? Assim, eu estava debatendo ouvindo a Dolores, que é a esposa do Baltasar Garzón, lá na Espanha, há 2 dias atrás, num debate que a gente estava fazendo lá sobre exatamente a justiça transicional, ela dizendo, ela hoje ocupa um cargo importante junto à Suprema Corte, da importância que é você fazer o enfrentamento e dos avanços que existem nos tribunais internacionais, Nassif, por exemplo, de afastar a prescrição, de afastar o bis in idem, de afastar até o trânsito em julgado de sentenças absolutórias quando trata de questões onde existe essa verdade histórica que tem que ser resguardada, não só a verdade, não só o cidadão tem direito à verdade, mas a sociedade tem direito à verdade. Então, o Brasil, infelizmente, eu ouvi, estupefato, a semana passada, uma nota e uma matéria dizendo que a CIA confirmou que o presidente Geisel, o ex-presidente Geisel, mandou executar ou concordou com a execução de 149 brasileiros. Isso. Eu não sei se fiquei mais espantado com o ex-presidente Geisel ter determinado ou ter concordado com a execução, ou disso ter vindo através dos arquivos da CIA. Ou seja, as duas questões são gravíssimas. Então, o que nós temos que refletir hoje, essa é uma reflexão que eu faço, por isso participei desse debate agora em Sevilha, nós erramos muito, nós não fizemos o enfrentamento da ditadura, nós não fizemos o enfrentamento daqueles que mataram, nós não fizemos o enfrentamento do Bolsonaro, que no dia que votou pelo impeachment da Dilma, ele elogiou o brilhante urso, era motivo de cassação, ou pelo menos de um processo disciplinar ético dentro da Câmara. E nós estamos fazendo uma subleitura do brasileiro cordial, como se esse fosse o brasileiro que interessasse a essas classes que estão dominando o país há tanto tempo. E agora, nós estamos num momento crucial. Eu achei muito interessante, eu até estava aqui em Paris e acabei voltando para assistir o 8 de janeiro, aquela cerimônia que fez, que eu achei muito simbólico, Michel, que foi um convite assinado pelo presidente do Supremo, pelo presidente do Senado e pelo presidente da República, os 3 presidentes que assinaram. E eu achei simbólico, eu não sou ninguém na fila do pão, mas eu fiz questão de voltar lá para o Brasil para ver aquilo. E o discurso foi absolutamente uníssono. O discurso era: é necessário, para que não se repita, que as providências sejam tomadas. Isso vindo, inclusive, do doutor Paulo Gonet. O doutor Paulo Gonet fez uma citação de Shakespeare interessantíssima, que dá a entender que ele irá levar adiante essa necessidade histórica. Então, a minha preocupação hoje é muito em torno disso, viu, Nassif? Muito em torno disso. Porque se nós... Por isso que esses fascistas aí de extrema-direita... Hoje eu recebi 10 telefonemas, 10 mensagens de que houve reunião deles, que eles estão dizendo que eu tenho informação privilegiada. Não! O Brasil precisa ter informação, não privilegiada. Informação assim, saiu agora o despacho relativo ao Ramagem e alguns delegados. É possível que o general Heleno não sabia disso? Se não sabia, é um incompetente que desonra o Exército. E aí ele tem que vir como assistente de acusação para dizer que o Ramagem cometeu crime. Não tem duas conversas. É isso. A vida dá, nega e tira. Está na hora de nós tomarmos providências, porque se nós não tomarmos providências, isso vai se repetir. Eu queria só dar um depoimento aí com essa questão da justiça de transição, né? Que quem fez o tal do pacto da anistia foram 2 figuras históricas aqui do Brasil, que foi o Sepúlveda Pertence e o Nelson Jobim. Daí, lá atrás, quando ocorreu aquele caso de Perus, uma procuradora da República, chamada Eugênia Gonzaga, viu aquele absurdo, sem ter formação política nem nada, não tinha formação política, veio do interior, viu aquele caso e falou: precisamos processar. Criminal não adianta, porque o Supremo disse que está tudo apagado. Então, ela, com o colega Marlon Weichster, eles resolveram entrar com ações cíveis
Entraram contra Maluf, contra Brilhante Ustra, contra todos esses aí. E quando teve a posse do Lewandowski, eu fui com ela até a posse do Lewandowski, fui conversar com o Sepúlveda e com o Jobim. Quando falava na justiça de transição, eles davam um pulo para trás, assim, com... Ou seja, e agora vamos pular agora para 2024. O Lula está um ano com o decreto de reabertura aí da Comissão dos Desaparecidos e não assina. Ou seja, o fantasma militar continua sendo, nem com os episódios de 8 de janeiro, não se aproveitou para explanar o fantasma do golpismo militar. Né? Daí é complicado. Eu acho que fantasmas somos nós, eles são os efetivos. Nós é que somos fantasmas, porque, na verdade, nós não conseguimos avançar, né, Nassif? É uma coisa inacreditável. Esse episódio da agora, esse do Ramage e desse grupo dele, ele, no meu ponto de vista, se levado a fundo, vai poder fazer um serviço para a história do Brasil. Agora, se não levado a fundo, nós continuaremos sendo sombras. Nós é que somos os fantasmas. Nós é que somos as sombras. Nós é que estamos incomodando aqueles que eternamente estão no poder. Isso é a verdade. Nós temos que aproveitar esse rasgo de autonomia e de coragem do Poder Judiciário, que eu quero louvar aqui. Eu me lembro no dia 14 de março de 19, eu estava no plenário do Supremo, o presidente era o ministro Toffoli, quando ele me chamou e falou: eu gostaria que você... Ele abriu aquele inquérito famoso, que até hoje, no meu ponto de vista, sustentando a estabilidade democrática, e ele disse: eu gostaria que você sustentasse esse inquérito. Eu falei: ministro, é óbvio que o senhor tem o direito de abrir, o regimento é claro. Agora, a distribuição para o ministro Alexandre me parece contrária ao juiz natural. Ele disse: estão acontecendo coisas que eu não posso te dizer, evidentemente, mas que são coisas gravíssimas. Eu, como sou só advogado, apanhei muito dos processualistas, com razão. Mas como eu sou só advogado, Nassif, e Michel me conhece muito bem, eu fui na mesma hora lá para a porta e defendi e defendo até hoje, e acho que foi o que sustentou a estabilidade democrática. Quando você está num jogo desse porte, você tem que ter coragem também de fazer essas defesas que nós fizemos e que, no meu ponto de vista, mantém a estabilidade democrática. Claro, óbvio, que com muita dificuldade. Eu não acho que nós estamos num momento bom, não. Eu acho que nós estamos num momento ainda de instabilidade. Se esse general Heleno não for chamado a justificar como é que ele era o chefe desse ramagem, com tudo acontecendo. Gente, eu até brinquei no grupo lá do Prerrogativas que se eu não tiver entre esses caras que estavam sendo investigados, eu vou me sentir desmoralizado. Vou me sentir desprestigiado, entendeu? Mas as coisas vão se acumulando, é uma coisa inacreditável. Eu fui procurado agora recentemente, depois que eu vi aquela declaração do ministro Alexandre, de que eles tinham um plano de matá-lo e enforcá-lo lá na Praça dos Três Poderes. Eu fui procurado por um sócio de um dos bolsonaros raiz aí, que me disse: Cacá, eu queria que você advogasse para mim. Eu falei: não vou advogar, eu faço advocacia de defesa, não gosto de fazer essa advocacia de delação e tal. Ele disse: olha, eu participei de várias reuniões onde o plano era reeleger, para estar consolidada a força, e você seria um dos que seriam mortos. Imagine. Ele tentando me sensibilizar com uma história absolutamente que eu, infelizmente, acredito nela, mas é o Brasil que ainda está acontecendo. Nós não passamos por nada. Nós fizemos a resistência, tem um ano, mas nós não enfrentamos os militares, nós não fazemos o enfrentamento. Isso aí, cadê a comissão? Por que não sai a comissão? Quer dizer, eu entendo a postura do ministro Zé Múcio, respeito, acho que ele faz aquilo que tem que fazer nesse momento aí, até combinado com o presidente Lula, do meu ponto de vista, mas é preciso que a gente veja avanços na responsabilização dos militares, dos financiadores e dos políticos.